Noite, pessoal! Vamos iniciar o nosso primeiro dia de workshop sobre direito imobiliário. Estou gravando essa aula para que a gente possa disponibilizar para o pessoal que não pôde assistir ao vivo aqui. Vou dar algumas dicas a vocês como vai funcionar esse curso. Inicialmente, o microfone de vocês está desligado, mas vocês vão ter oportunidade, ao final da minha explanação, a possibilidade de falar, tirar todas as suas dúvidas sobre os temas que eu vou tratar na aula de hoje. Especificamente, o tema que eu vou tratar na aula de hoje é o ciclo longo da venda do imóvel. Para quem não me conhece, eu estou vendo aqui vários alunos, colegas advogados, amigos, corretores, algumas pessoas que eu já conheço, mas para quem não me conhece, além de meu nome é Dio Calazans, além de advogado há 20 anos, eu também sou professor dessa área de direito das coisas na graduação, ensino também em cursos fora de Aracaju, e tenho 3 livros específicos sobre a área de propriedade e direito à moradia. E aí eu escolhi, dentre os temas que nós temos no direito imobiliário, e lembre-se, o direito imobiliário é uma matéria que está englobada dentro do direito das coisas, ela está dentro do direito civil, apesar de existir a lei do inquilinato, que é uma lei específica que regula as relações locatícias, nós sabemos que existe um capítulo inteiro, tanto no contrato de locação dentro do Código Civil, quanto no próprio direito das coisas. Então, o tema da aula é o ciclo longo da venda do imóvel. O que é que nós vamos aprender hoje aqui? Eu vou falar para vocês como funciona todo o procedimento de um cartório de registros de imóveis para se fazer o famoso registro. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber para aquelas pessoas que estão ainda iniciando nessa área de direito das coisas, direito imobiliário, é que o cartório, apesar de ser uma instituição privada com CNPJ, existe um responsável por esse cartório, que é o oficial de registro. E esse oficial de registro, ele é um funcionário público submisso às regras e fiscalizações do Tribunal de Justiça de cada estado. Então, aqui em Sergipe, de onde eu estou falando, nós temos um Tribunal de Justiça e um órgão específico dentro do Tribunal de Justiça, que é a Corregedoria, que fiscaliza os 4 cartórios de registros de imóveis que nós temos aqui em Aracaju. Então, veja como é o funcionamento, a criação desses cartórios. O Tribunal de Justiça, o Estado de Sergipe, através do Tribunal de Justiça, mapeou Aracaju e dividiu em 4 regiões. Nessas 4 regiões, ele delegou, o Tribunal de Justiça, delegou uma competência que é dele para um oficial de registro. Então, para você saber qual o cartório onde está registrado o seu imóvel, basta entrar no site do Tribunal de Justiça, que lá tem designando o cartório e a competência por bairros. Então, nós temos, por exemplo, um cartório que é do bairro São José até Atalaia. Então, aquela delimitação específica serve para quê? Para que a gente não possa fazer um registro do mesmo imóvel em um cartório diferente. Porque se não fosse assim, eu poderia fazer um registro no primeiro cartório, fazer um segundo registro e vender o imóvel para o segundo cartório e assim sucessivamente. Para evitar isso, o Tribunal de Justiça delimitou a nossa cidade de Aracaju em 4 regiões e para cada região delegou uma competência que é do tribunal para um oficial de registro. Esses oficiais de registro, após a Constituição de 88, devem ser nomeados através de concurso público. Só que existe uma pequena diferença entre esse funcionário público, oficial de registro, e o chefe de secretaria, o escrivão do Tribunal de Justiça. Qual é a diferença? Primeiro,
que os funcionários que trabalham com ele não são funcionários públicos, são regidos pela CLT. Então, qualquer funcionário que está lá dentro do cartório, ele é um funcionário público regido pela CLT. Segundo, esse oficial de registro não se aposenta com 75 anos. Ele se torna e continua titular daquele cartório até a sua morte. É a segunda diferença do funcionário público. A terceira diferença é em relação ao salário, porque os funcionários públicos têm um limite de teto, que é o salário do ministro do Supremo. E os oficiais de registro não têm esse limite. Nós temos, por exemplo, sem citar os nomes, nós temos aqui no nosso estado oficiais de registro que lucram mais de 1 milhão. E como é que se divide esse lucro? Quando a gente faz um pagamento dentro do cartório, aquele valor não vai para o cartório. É emitido uma guia do FERD, esse valor é pago no nosso Banco do Estado, cada estado tem um banco, no Banese, e esse valor vai para a conta do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça mantém e arrecada 60% desse valor e 40% ele transfere para o cartório. Então, imagine que nesse exemplo é muito grande os valores que esse cartório recebe. Isso não tem problema nenhum dizer, porque está no site da transparência de cada cartório, de cada tribunal, os valores de lucro de cada cartório. Isso é tudo dentro da lei, dentro do pagamento de imposto de renda, tudo conforme os ditames. Existe uma ação no Supremo para limitar os ganhos do cartório aos teto dos ministros do Supremo. Mas essa ação ainda não foi julgada definitivamente. Então, vamos especificamente ao que interessa. Após esse panorama inicial, para que vocês entendam como funciona esse cartório, esses cartórios, né? Existem cidades no nosso interior, por exemplo, que tem um cartório. Existem cidades que não têm nenhum cartório de imóveis. Existem cidades que têm mais de 100 cartórios de imóveis. Depende do tamanho dessa cidade. E qual é a atribuição desse oficial de registro, que é o responsável por esse cartório? A atribuição dele é o quê? Constituir um cadastro de todas as informações de todos os imóveis daquela cidade. Aí eu pergunto a vocês, a maioria dos imóveis tem registro? Não. Mas aqueles imóveis que possuem registro, segundo as próprias decisões do Supremo, valorizam entre 30% e 40%. Muitas das vezes, os proprietários não desejam fazer o registro do imóvel por N motivos, declaração do imposto de renda, partilha com a esposa, sucessão com os filhos. Existem motivos pessoais e motivos financeiros, tendo visto pagamento de tributos, de impostos, de transferência, que esses cartórios exigem. Então, nós temos que, inicialmente, saber que é obrigatório o ato do registro, como também as averbações dos negócios jurídicos relativos ao imóvel. Mas eu preciso dizer a vocês uma diferença que aparentemente é uma diferença simples entre contrato particular, escritura pública e o registro. Essa diferença eu estou falando a vocês que parece ser simples, porque eu já vi desembargadores e ministros confundindo esses três negócios jurídicos totalmente diferentes. Qual é a diferença entre eles prática? Primeiro, o contrato particular de compra e venda de imóvel, que é o que interessa a gente nessa aula de hoje, é proibido pelo CNJ se fazer no cartório. Já existia uma época, eu alcancei essa época, que era permitido se fazer contrato particular no cartório, de registro de imóvel em qualquer cartório. Hoje é proibido por quê? Porque não tem sentido você pagar
a um cartório uma taxa de um contrato que o próprio nome diz que é particular. É aquele contrato que nós podemos fazer onde quisermos. É aquele contrato que a gente pode pegar um modelo no livro, um modelo na internet, imprimir na minha casa, imprimir no meu escritório, imprimir na sua casa. É aquele contrato que a gente preenche com o nome das partes, o bem a ser vendido, o valor a ser pago, a forma de pagamento, o inadimplemento, assina as duas partes, assina as duas testemunhas, é totalmente particular, não tem nenhuma vinculação com o cartório nem com o Estado, mas é um título executivo extrajudicial. Então, o contrato particular, primeira dica, o contrato particular de compra e venda de imóvel é um título executivo extrajudicial. Isso significa o quê? Que se esse contrato ele não for cumprido, cabe uma ação de execução para que o devedor possa efetivamente cumprir e pagar as penas pelo inadimplemento. Esse é o contrato particular. O segundo é a escritura pública de compra e venda de imóvel. Como o próprio nome diz, a escritura pública de compra e venda de imóvel, ela é feita dentro do cartório. Mas a dica é, não é obrigado fazer a escritura pública de compra e venda no cartório de registro de imóveis. Você pode fazer a escritura de compra e venda em qualquer cartório do Brasil. Então, por exemplo, se eu estou aqui dentro do meu apartamento, que está situado na Atalaia, em Aracaju, eu posso fazer a escritura pública de compra e venda desse imóvel em Serra Talhada, em Pernambuco. Estou vendo aqui que tem um advogado amigo meu de lá. Eu posso fazer a escritura pública em Serra Talhada, em Pernambuco. Acontece que, se eu vender a ele o meu imóvel, ele não vai poder transferir a propriedade e o registro da escritura lá em Serra Talhada, em Pernambuco. Ele só poderá fazer o registro dessa escritura aqui no cartório competente, onde o Tribunal de Justiça delimitou, conforme eu disse inicialmente. A diferença é todas as cláusulas, todas as circunstâncias, todas as penalidades que podem ser colocadas no contrato particular de compra e venda pode ser colocada na escritura pública de compra e venda. A única coisa é diferença prática. Imagine que eu copio e colo o contrato particular e coloco no emblema do oficial de registro do cartório. É o mesmo contrato, só que não foi feito particularmente. Foi feito dentro do cartório. Qual é a vantagem disso? Primeiro que existem situações legais que é obrigatório fazer a escritura pública de compra e venda de imóvel, que nós vamos ver aqui. Mas qual é a vantagem disso? Já que o primeiro particular é um título executivo extrajudicial, qual é a vantagem de se fazer dentro de um cartório? A vantagem é que aqueles vícios do consentimento que podem ser alegados no contrato particular não vão poder ser alegados dentro da escritura pública. Então, eu não posso, por exemplo, dizer que houve uma coação que eu fui obrigado a assinar a venda do meu imóvel, porque o oficial de registro que tem fé pública está ali para fiscalizar, tirar todas as suas dúvidas, ler e reler aquele contrato até o seu fim. E o terceiro, que nós precisamos saber a diferença, após o contrato particular de compra e venda e a escritura pública de compra e venda, é o registro. O registro é um ato em que um instrumento, um negócio jurídico, vai ser registrado, colocado uma cópia num livro competente dentro daquele cartório de registro de imóveis. Aí a dúvida é, o contrato particular de compra e venda pode ser registrado? Pode. Inclusive em qualquer cartório, independentemente de ser cartório de registro de imóveis. Mas somente a escritura pública de compra e venda,
uma vez registrada no cartório competente de imóvel, é que transfere a propriedade. Então, se o contrato particular de compra e venda de imóvel for registrado, isso não vai fazer com que se transfira a propriedade. Mas se a escritura pública de compra e venda de imóvel for devidamente registrada no cartório competente, é o único ato que faz com que se transfira a propriedade. Então, a diferença básica entre os três é essa. Sabendo disso, o que é que nós temos que saber? Além disso, nós temos que saber que existe, dentro desse documento, desse negócio jurídico feito no cartório, uma matrícula. A matrícula ela está no canto esquerdo do documento registro e é um número. Imaginem vocês que a matrícula seria, imaginem comigo, se o registro da escritura pública transfere a propriedade, o número da matrícula é, imaginem, a carteira de identidade, o número de identidade daquele imóvel. É aquele número que diferencia o imóvel A do imóvel B. Da mesma forma que eu tenho o número da minha carteira de identidade, da mesma forma que Letícia tem o número da carteira de identidade dela, e isso faz uma das diferenças jurídicas entre a gente, os imóveis também têm. E esse número da matrícula só existe em um documento, que é o registro de imóveis. Não existe número da matrícula no contrato particular de compra e venda. Não existe número da matrícula na escritura pública de compra e venda. Só existe a matrícula no registro do respectivo imóvel. Mas, além da matrícula, nós temos a averbação. Então, se no primeiro parágrafo daquele registro está a descrição do imóvel, quem é o proprietário, quem foi que vendeu, como foi adquirido, se foi através do contrato de compra e venda, se foi através de uma doação, se foi através de um inventário, se houver qualquer mudança posteriormente à matrícula, essa mudança tem que se dar através da verbação. Então, por exemplo, se eu adquirir um imóvel à vista, vai vir a minha matrícula com a descrição do imóvel, mostrando quem é o vendedor, quem é o comprador e o preço. Mas se posteriormente Diogo vai vender esse imóvel a B, vai vender esse imóvel a Letícia, nós vamos ter uma averbação mostrando agora a primeira mudança. Da mesma forma, se esse imóvel de Diogo foi penhorado por uma dívida de Diogo, então o juiz da 10ª Vara Civil de Aracaju determinou que o imóvel de Diogo, devedor de um empréstimo, deve ser penhorado. O oficial de registro, na averbação, vai dizer: por ordem do MM, juiz da 10ª Vara Civil, determinou a penhora e a indisponibilidade desse respectivo bem. E aí, qualquer mudança que houver posterior também tem que ser averbada. Se Diogo, por exemplo, pagar a dívida, na segunda averbação vai dizer: agora houve o pagamento de Diogo relativo àquela dívida, cancela-se então a indisponibilidade do bem. Então, qualquer mudança que houver dentro de um registro, posteriormente ao início do surgimento desse registro, deve se dar através das averbações. Tem vários exemplos. Nós temos hipoteca, nós temos penhora, que eu acabei de falar, nós temos divórcio, nós temos partilha no inventário. Tudo isso são modificações de fato que devem ser registradas dentro da matrícula do registro competente. Além disso, é importante vocês saberem que existem um rol taxativo de 45 registros e um rol exemplificativo de 33 averbações. O que é que significa isso? Que qualquer mudança que você queira fazer
dentro de um imóvel, se foi através do registro, tem que estar na lei. Então, por exemplo, é através do registro que se registra a propriedade. Então, é um rol taxativo. Está dentro dos 45 tipos de registro. Mas as averbações, nós temos na lei 33, mas é um rol exemplificativo. Significa dizer que o oficial de registro pode colocar averbações diferentes das que estão trazidas especificamente na lei. Além disso, é interessante vocês saberem como é que se dá o procedimento do registro, que é esse o título da nossa aula, o ciclo longo da venda do imóvel. Então, o primeiro procedimento é levar o documento original e apresentar ao oficial de registro. Que documento é esse? Para transferir a propriedade, a escritura pública de compra e venda. Eu tenho que levar o original da escritura pública de compra e venda. E é original que é proibido, por exemplo, uma cópia autenticada. A lei diz que tem que ser original. E esse original, ele vai ser inserido dentro de um livro específico chamado Livro 2 de Registro Geral, onde nesse livro tem a matrícula dos imóveis. Antigamente, existia esses livros pretos, grandes, em cima de uma mesa, parecendo aquelas mesas de arquiteto que se usava antigamente, e o oficial de registro abria esses livros e consultava a matrícula de cada um. Hoje em dia, nós sabemos que com a tecnologia, tudo está virtualizado, tudo está digitalizado, com o próprio atendente, ele pega no drive do cartório, imprime a certidão e transmite para a pessoa. Então, após o recebimento desse documento chamado escritura pública, o oficial do jiu-jitsu vai fazer a matrícula. E dentro dessa matrícula tem que conter a data, a identificação do imóvel, a qualificação dos proprietários, o número do registro anterior, se houver. E deve haver a publicidade. Qualquer pessoa pode extrair qualquer certidão de qualquer cartório do Brasil. E lembrem-se, os títulos que são transcritos e transportados para o registro não são tão transportados na íntegra. Eles são transportados em resumo. O que é que significa isso? Que se Diogo tem a propriedade, o registro e a matrícula do imóvel, e ele vender esse imóvel à Letícia, e esse imóvel não foi pago por Letícia à vista, mas ela deu 20% à vista e 80% ela financiou na Caixa Econômica, vai haver a averbação desse financiamento da Caixa Econômica, porque a Caixa Econômica vai querer inserir sobre esse imóvel uma hipoteca. Mas vocês acham que vai ser colocado todo o contrato feito entre Letícia e a Caixa Econômica dentro do registro? Claro que não. Vai ser colocado um resumo do contrato. Esse contrato vai ficar arquivado dentro do cartório competente, mas vai haver um resumo desse contrato dentro da averbação do registro. Então, vai dizer que Letícia pagou 20% à vista e financiou 80%, que é o valor X, durante tantos anos. Um resumo de um parágrafo. Mas o documento em si, com todas as cláusulas entre contrato particular entre Letícia e a Caixa Econômica, não vai estar presente dentro do registro, dentro da matrícula do imóvel. Essa é uma dica importante para vocês saberem. Dentro do cartório, quando nós chegamos com essa escritura pública, o oficial de registro, desde já, vai para o livro original e faz o registro? Não. Por que ele não faz isso? Porque o registro não pode ter erros, não pode ser borrado, não pode ser rasurado. E como é que ele faz, então? Ele vai usar um livro de protocolo que é considerado, para vocês entenderem, um borrão que pode ser rasurado,
a qualquer momento, modificado a qualquer momento, e esse livro ele deve ter todos os dias no cartório uma escrituração diária com termo de encerramento. Inclusive, o modelo desse livro está previsto dentro da lei. Então, vamos à prática. Se Diogo chegou com a escritura pública de compra e venda do imóvel que ele comprou para registrar no cartório, o oficial de registro não vai colocar na matrícula definitiva. O oficial de registro vai pré-notar no protocolo, que é, entre aspas, o borrão do oficial de registro. Mas esse borrão tem uma finalidade jurídica. Qual a finalidade? O Código Civil diz: aquele que primeiro pré-notar será considerado o proprietário do imóvel. Então, se Diogo comprou o imóvel e pré-notou, e o vendedor que vendeu a Diogo também vender a Letícia, e Letícia for pré-notar depois, vale a propriedade de Diogo. Então, essa pré-anotação, dentro do protocolo, tem um efeito prático concreto, porque a lei diz que é proprietário não apenas aquele que tem um registro definitivo, mas é proprietário também aquele que primeiro pré-notou no cartório competente. Então, veja que tem uma explicação prática para isso. Outra coisa importante que eu selecionei para dizer a vocês, também na aula de hoje, é os cuidados que nós devemos ter para a compra de imóvel. Veja, gente, hoje em dia, advogados são contratados para fazer um parecer sobre a compra de determinado imóvel. Já se foi o tempo em que uma pessoa comprava um imóvel e não observava se esse imóvel tinha um litígio, uma penhora, uma ação judicial, um ônus, um débito no IPTU. Então, os advogados são contratados para observar, junto ao cartório, se aquele imóvel respectivo tem algum gravame. Então, quais são os cuidados que esse advogado, ou qualquer pessoa que milita na área do direito imobiliário, um corretor de imóvel, ou o próprio comprador do imóvel, ele tem que exigir que o vendedor apresente uma certidão de ônus reais do cartório, naquele cartório em que o imóvel está registrado. Com essa certidão de que não existe ônus reais, não existe, por exemplo, uma hipoteca, não existe, por exemplo, uma penhora, não existe, por exemplo, uma indisponibilidade de uma ação trabalhista, é o primeiro documento que ele vai requerer. Segundo, certidão de quitação dos débitos em relação ao IPTU. Aqui, em Aracaju, é possível você tirar essa certidão pelo próprio site da Prefeitura Municipal. Você entra no site da Prefeitura Municipal, coloca a inscrição respectiva do imóvel e ele emite uma certidão, se há débito ou se não há débito. Terceiro, que poucos advogados sabem, é que você pode pedir uma certidão vintenária, que, como o próprio nome diz, vai atestar a situação do imóvel nos últimos 20 anos. Você vai saber toda a cadeia originária daquele imóvel nos últimos 20 anos. Todos os gravames, litígios que porventura existiram naquele imóvel. Hoje também nós temos o privilégio aqui em Aracaju, nós temos um site específico que reúne os 4 cartórios de imóvel, mas em todo o Brasil vocês podem consultar através de um cartório, de um órgão oficial, que eu vou colocar no chat aqui para vocês. Depois vocês entram em casa, olham especificamente esse site, mas em resumo, esse site ele vai trazer, alguns estados do Brasil tem, não são todos os estados, vocês olham no mapa do site quais são os estados que tem,
Nesse site é um órgão oficial. Veja, gente, tem vários cartórios. Já ouviram falar, por exemplo, cartório 24 horas, cartório a jato. São empresas privadas que fazem o serviço do cartório. Esse site que eu passei para vocês agora, que é, para quem não está no chat, www.registradores.org.br. Vou repetir, www.registradores.org.br. Nesse site, você consegue, sem sair da sua cadeira, na sua casa, buscar as certidões dos imóveis de quase todo o território nacional. Você pode, por exemplo, ir no site do Rio de Janeiro e buscar se uma pessoa tem imóvel em todas as cidades do Rio de Janeiro. Imagine que tecnologia que nós podemos usar a nosso favor. Então, é um site oficial. Você tem que alimentar dentro desse site, antes de fazer a busca, um valor. Primeiro tem que ter o valor na sua conta depositado, para depois você pedir as funções e as certidões que o site permite. Mas é um site autoexplicativo, facílimo de ser manuseado. E vamos já para o final e a parte mais prática da aula, que é o passo a passo do registro. Primeiro, nós sabemos que é diferente lavrar a escritura do registro. E o Código Civil diz, lá no artigo 108 do Código Civil, que qualquer imóvel acima de 30 salários mínimos, a maioria dos imóveis são acima de 30 salários mínimos, é obrigatório que seja feito por escritura pública, segundo o artigo 108. Então, feita a escritura pública, qual é o próximo passo no passo a passo do registro de imóveis? O próximo passo é você pagar os impostos. Se nós temos dois tipos de imóvel, temos dois tipos de impostos relativos ao imóvel. Primeiro, o ITBI, que incide no caso de compra de imóvel e se chama Imposto de Transmissão de Bens de Imóvel, e esse valor arrecadado do ITBI vai para o município. Aí a primeira dica que eu dou a vocês. Aquele valor que está no contrato particular de compra e venda, mesmo que seja o valor de um imóvel novo, comprado na planta, é o valor que vai incidir o ITBI, que vai ser arrecadado para o município e que é uma das maiores arrecadações do município, depois, obviamente, do IPTU? Não. O município pode avaliar o seu imóvel acima do valor que você comprou. Então, por exemplo, Diogo comprou um imóvel à vista, diretamente na construtora, o primeiro dono e pagou 400 mil. O município pode dizer e avaliar que ele comprou numa fase de crise e o imóvel não vale 400 mil, vale 500. E o ITBI vai incidir sobre 500. Dica importante. Segundo, também pode ser arrecadado pelo Estado o ITCD, o ITBI pelo município e o ITCD pelo Estado. Então, aqueles imóveis adquiridos, por exemplo, por herança, por doação, porque o próprio nome do imposto é Imposto sobre Transmissão Causa-Morte, herança e doação, ITCD. Esse valor do imposto é arrecadado pelo Estado. Você, na prática, paga diretamente no cartório, numa guia, mas não vai para a conta do cartório, vai para a conta do Estado. Da mesma forma, e isso acontece na prática, que o município pode avaliar um valor maior do que o valor da escritura pública, maior do que o contrato particular de compra e venda, o Estado também faz isso. A maior arrecadação do Estado, especificamente de Sergipe, eu sei, é o ITCD. Então, os auditores do Estado fiscalizam severamente o pagamento desse imposto.
E se, por exemplo, como algumas pessoas pensam, coloco o valor da escritura menor do que o valor real, isso não vai colar para o auditor. Ele vai avaliar qual o valor real de mercado, justamente porque uma parte desse valor arrecadado vai para o salário dele, para a comissão dele. Então, ele tem todo a boa vontade e toda a rapidez de fazer isso. Pagando os impostos, recapitulando, lavra a escritura. Segundo, paga os impostos. Terceiro, vai fazer o translado da escritura dentro da matrícula do registro. Quarto, paga as guias do cartório. Todos vocês sabem que para o cartório fazer determinados atos, a escritura pública, o registro, você paga ao cartório para fazer isso. E pagando a última parte, que é as custas do cartório, os emolumentos, melhor dizendo, do cartório, nós vamos ter aí o prazo para o cartório fazer o registro, que é de 30 dias. Todo esse procedimento, pessoal, que eu falei para vocês, lavrar a escritura pública, pagamento de imposto, translado da escritura pública, pagamento dos emolumentos do cartório de registro e realização do registro no prazo de 30 dias são requisitos constantes dentro da lei de registros públicos. Nesse caso, se essa lei não foi cumprida, ou esse procedimento que eu estou falando aqui nessa aula não for cumprido, cabe uma reclamação na Corregedoria do Tribunal de Justiça de cada estado. E o juiz corregedor tem o dever de fiscalizar esse cartório e apurar se houve, nesse caso, um descumprimento da lei. Então, são essas as dicas que eu trouxe nessa primeira parte da aula que eu selecionei para vocês. Isso é um tópico da mentoria que está já lançada por mim, uma mentoria específica sobre direito imobiliário, que nós vamos trabalhar, fazer uma imersão durante todo o mês de abril, aulas semanais com convidados, já está confirmado um juiz de direito, confirmado uma oficiala de registro, um professor de oratória e um procurador de Estado. Eles vão, no início de cada aula da mentoria, falar a sua experiência prática sobre o direito imobiliário. Toda mentoria ela é focada não só para os advogados iniciantes. Eu pensei nas minhas primeiras mentorias que iria ser de advogados iniciantes, mas eu tive o privilégio de ter ex-alunos que são advogados há 16 anos. Então, não é apenas para advogado iniciante, mas é uma mentoria que vai lhe ensinar o que fazer antes do atendimento para pensar em qual cliente você está buscando em relação aos imóveis, pensar em qual imóvel você quer e pensar nas possibilidades dentro do direito imobiliário que se pode ter maiores valores de honorários advocatícios. Então, esse método chamado advocacia artesanal e o top 5 das ações mais lucrativas do direito imobiliário estarão presentes lá na mentoria. Claro que durante esse curso, nós vamos, em cada dia do nosso curso, falar de um assunto importante que vai ser tratado na mentoria, mas fica aí o link daqueles que se interessarem em, porventura, participar, que será super bem-vindo. A partir de agora, eu vou parar a gravação, vou abrir o microfone de vocês e vocês terão a possibilidade de perguntar. Por que eu estou fazendo isso?